número 6 da nossa jornada aí pela carta aos Romanos. E nós hoje vamos falar sobre o capítulo de número 7 da carta aos Romanos, sobre a luta do novo homem. É interessante que Paulo ele organiza uma sequência. E ele vai seguindo essa sequência para nos ajudar a melhor compreender a mensagem que ele pretende nos trazer com a carta aos Romanos. Você lembra, você que já acompanhou conosco as lições anteriores, que Paulo ele escreve a carta aos Romanos para dois grupos na igreja de Roma. A igreja de Roma, como nós vimos aqui no nosso estudo panorâmico, na quarta-feira passada, que não era uma igreja fundada por Paulo, diferente das outras igrejas onde ele tinha uma intimidade, um contato muito mais próximo. E a igreja de Roma é fruto de um movimento do Pentecostes, judeus que estavam em Jerusalém para festejar o Pentecostes, em Atos 2, recebendo a palavra ali, crendo e sendo batizados por Pedro e pelos discípulos, voltam para Roma, onde moravam, e ali fundam uma igreja, falando do evangelho, multiplicando os ensinamentos da palavra de Deus para todo o povo daquela região. Então, Paulo escreve uma carta para uma igreja que ele não plantou e que tinham dois grupos doutrinariamente fortes e, ao mesmo tempo, contendendo. O grupo de judeus, grupo desses judeus que trouxeram de Jerusalém a boa nova do evangelho, e lá em Roma estavam se entendendo como o povo do privilégio, como o povo o povo detentor da aliança do Senhor, desprestigiando com isso os gentios. O outro grupo é exatamente esse, os dos gentios, que em Jerusalém ali estavam entendendo-se como mais privilegiados que os judeus. E você me perguntaria, mas por que, pastor? Porque eles entendiam que os judeus tinham uma marca da rejeição ao eleito de Deus, ao escolhido do Senhor, que era Jesus Cristo, nosso Senhor. Então eles entendiam que eles eram melhores do que os judeus, porque eles tão logo receberam a mensagem, creram e foram incorporados à família da fé. Mas nenhum outro grupo estavam certos. E Paulo escreve essa carta para falar nos primeiros 11 capítulos sobre doutrina de eleição, de salvação. É por isso que ele vai caminhando nisso, dizendo, olha, a primeira notícia é essa: todos pecaram. Judeus, gentios, circuncisos e incircuncisos, gregos, bárbaros, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, independentemente da nacionalidade ou da etnia. Segundo, ele vai dizendo, a graça salvadora de Deus é para os eleitos, e ele elege gregos, elege também judeus, ele elege gentios e elege também os israelitas. Tem propósito em cada uma dessas expressões salvadoras de Deus por meio da justificação. E com isso ele mostra que o elemento que une o crente a Cristo no contexto da salvação não é a nacionalidade dele, mas é a justificação. É a salvação que nos é outorgada pela graça mediante a fé. E por isso é um propício falarmos sobre esse tema no decurso desse mês, que é o mês onde lembramos do movimento de salvação da igreja, que não foi um movimento de homens, foi um movimento de Deus no século XVI para voltar às origens, voltar à simplicidade do evangelho, que é essa mensagem que edifica, que cura e que salva-nos da nossa própria ignorância. Então ele chega, na semana passada nós falamos sobre a vida do novo homem, que morreu para o pecado e vive para Deus, vive para ser santo como ele é. Mas essa vida nova que nós recebemos não é fácil, não é simples. Ela é permeada de dificuldades, de lutas e de tribulações. E por isso, nessa lição 7, no capítulo 7 da carta aos Romanos, lição 6, capítulo 7, ele vai nos enfatizar que essa nova vida, embora seja uma realidade para você e para mim, mas ela não é fácil. É uma vida ao lado do Senhor, é uma luta constante que nos traz também desafios, e muitos desafios, sobretudo porque nós lidamos com esse conflito interno que ele nos colocou no texto que acabamos de ler, de fazermos aquilo que nós não queríamos.
embora queiramos fazer o bem, nós praticamos o mal. Isso ele não está falando mais no contexto geral de qualquer ser humano, ele está falando para o eleito. O eleito de Deus quer fazer o bem o tempo todo. Às vezes ele consegue, capacitado pelo Espírito Santo, mas nem sempre consegue. Outras vezes ele se encontra num dilema profundo e obscuro de ser um salvo, de ser um eleito de Deus, de ser um integrante do reino de Deus, mas de não ter capacitação para praticar aquilo que aprende. Essa lição não é só para você, não é só para mim, é para todos aqueles que pensam ou que imaginam o quanto pode ser difícil esta caminhada ao lado do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto que nós já lemos em Romanos 7, de 1 a 25. E nós temos alguns destaques para fazer aqui na nossa introdução, deixando você à vontade para que você compartilhe considerações. Você que estudou durante a semana essa lição da nossa EBD, você que nos acompanhará depois aí também no YouTube da IPA, faça perguntas, anote, não deixe de sair daqui sem essa oportunidade de tirar as suas dúvidas. Na nossa introdução, meus irmãos, a gente vê que existem 3 caminhos perigosos na luta do cristão nessa vida de santificação. Eu quero ser diferente, eu quero servir ao Senhor, mas nessa opção de sermos representantes de Cristo, de sermos agentes do reino de Deus, embaixadores do reino na terra, nós vamos poder lidar com 3 caminhos diferentes, sendo que os 3 estão errados e podem nos levar para algo muito distante da verdadeira santidade, para algo muito longe do que a palavra de Deus nos ensina sobre vida santa. O primeiro caminho perigoso é o tradicionalismo ou formalismo. É a obediência que é exclusiva ao aspecto externo ou cumprimento de regras. É aquela pessoa que entende que a santificação é uma obediência apenas exterior. É uma roupa que eu visto, é um tipo de lugar que eu frequento, é um hábito que eu ostento. Isso é santidade. E veja, o grande problema, dizem os reformadores e os autores renomados do nosso tempo também, que um dos grandes problemas do cristianismo recente não é muitas vezes a negação ou a dúvida, mas é a acomodação. Em que sentido? De ficar paradinho? Não é isso não. É de acomodar algo onde não pode ser acomodado. Exemplo, o tipo de roupa que você veste, ou a forma como você fala, cumprimento de regras, isso é um demonstrativo de santidade, sim ou não? Quem acha que é, levanta a mão. Quem acha que não é, levanta a mão. Agora percebo que eu levantei logo, né? Por que é? Mas não somente. Aí que está o porém. Sim, eu não posso dizer que sou santo e eu venho frequentar a igreja com roupas ou com tipo de vestimenta que escandaliza os meus irmãos na fé. Isso não é santidade. Eu não posso dizer que sou santo, mas diante dos problemas eu humilho as pessoas. Eu não posso dizer que sou santo e eu maltrato a minha esposa. Veja, o aspecto externo ele também demonstra santidade, mas não somente. Aí está o problema da acomodação. O que se diz com isso? Principalmente autores como Francis Schaeffer, ele vai dizer que essa acomodação é a meia-verdade tomando o lugar do que deve ser realmente entendido, que é a verdade como um todo. O formalismo, a parte formal da fé, é um aspecto, não é ele todo. Mas ele não pode ser negado, nem também supervalorizado. Não podemos pensar que a santidade vai ser remedida só por isso. Esse é um caminho difícil, principalmente para quem começa na fé. Tem um outro caminho, também igualmente complicado, que é o legalismo. É muito parecido com o primeiro, mas fala muito aqui do esforço humano, do cumprimento de regras. É aquela pessoa que defende que a santificação ela é uma conquista sua, pelo seu compromisso, pelo seu muito esforço,
através de observar a lei do Senhor e observar as obras. Mas não é isso que santifica o crente, é um outro caminho perigoso para quem deseja aproximar-se do Senhor. Já pude conversar com alguns jovens já nesses meses aqui na IPA e compartilhando com eles que não existe uma fórmula mágica para ser santo, para agradar o Senhor, para ter uma vida com Deus. O caminho para agradar o Senhor não é o que você vai fazer, é o que você vai dizer. Para quem? Para Deus em oração. Não existe santificação sem oração. Pode fazer as obras que forem, tudo aquilo vai encher tanto de orgulho o teu coração, que vai te fazer mais arrogante do que santo. Faça o bem, pratique caridade, visite instituições de cuidado com pessoas vulneráveis, doe mantimentos para quem precisa. Sem oração, tudo isso é soberba, tudo isso é encher o nosso coração de uma falsa compreensão de crescimento espiritual que não é verdadeira. Santificação é oração, é dizer: Senhor, eu não posso sozinho, mas Tu podes me ajudar. Tu és o meu Deus, não há nada impossível para Ti. Tu me tiraste da lama do pecado. O que é para o Senhor me fazer limpo como Tu és? Me ajuda, eu não posso. É reconhecimento de fraqueza. O legalismo é tudo o contrário disso. O que Jesus condenava em relação a algumas castas judaicas, como os fariseus, como os saduceus e os escribas? Criticava-os pela apresentação de uma graça que é conquistada, não de uma graça que é recebida. Questionava o Senhor Jesus nestes que se julgavam os donos da verdade de Deus, a sua apresentação de uma santidade que era uma conquista humana, que era um produto de uma série de cumprimento de requisitos, quando na verdade ela é uma dádiva que o Senhor nos dá quando nos humilhamos e quando experimentamos vida com Ele, em oração, em leitura da palavra, e nos deixamos ser ensinados pelo Seu Santo Espírito. Mas ainda há um terceiro perigosíssimo caminho. Tem pastores que dizem assim: o problema não são esses dois, o problema é o terceiro que está vindo aí. Mas eu tenho uma compreensão muito correta. Não é que o problema não é o legalismo, é também, todos eles são problemas. Pois eu ouvi um pastor recentemente dizer isso. Não, o problema não é o legalismo, o problema é o liberalismo. O problema é tudo. Tudo isso deve ser evitado em igual escala de importância. Tradicionalismo, caminho perigoso. Legalismo, caminho perigoso. Mas olha a meia verdade. Cumprir ou esforçar-se para crescer na fé não é de todo errado. E só não pode levar para o teu coração o senso de que você está conquistando a graça de Deus. Terceiro caminho é o antinomismo, que é a rejeição total da lei. Enquanto os dois primeiros enfatizam muito, mas voltado para o esforço humano, o quanto que a lei é importante nesse processo de nos tornarmos santos, o antinomista vai dizer: não, a lei não é importante para nada. São aqueles que olham para Romanos, no capítulo de número 10, e a gente vai chegar lá, vai falar: porque o fim da lei é Cristo. Fala assim: pronto, tá vendo? Acabou a lei. Mas não precisa nem ter muito conhecimento de grego. Basta da língua portuguesa mesmo, para você entender que fim aí não significa encerramento, consumação. Fim aí significa o quê? Propósito ou finalidade. Olha só como é que muda completamente o contexto. O fim da lei é Cristo. Agora a lei, a finalidade da lei é Cristo. O propósito da lei é Cristo. Era o quê? A lei sempre serviu para quê? Para apontar para Cristo. Para apontar para a sua obra e para apontar para o seu sacrifício. Finalidade, propósito, não encerramento. Ele mesmo deixou isso claro para os seus discípulos, dizendo: eu não vim para revogar a lei.
mas para cumpri-la. Jesus veio para atender a todos os requisitos da lei, porque somente assim, cumprindo-a, ele poderia se apresentar como a oferta que tiraria o pecado do seu povo eleito. Sem cumprir a lei, a oferta não seria apta, ele não seria perfeito. Foi perfeito porque obedeceu à lei de Deus, o Pai. Em Romanos 7, meus irmãos, o apóstolo Paulo descreve essa luta do homem na busca pela santificação, através de uma constante luta interna. Você não pode se deixar levar por esses três caminhos, tanto do tradicionalismo, quanto do legalismo, e muito menos do antinomismo. E existem três aspectos que nós vamos ver aqui nessa manhã, que nos ajudam a melhor compreendermos como o cristão lida com a lei, com o cumprimento dos mandamentos de Deus e da sua palavra. O primeiro aspecto que nós vamos refletir é que o cristão, segundo o texto que nós lemos, ele está isento da lei. O cristão, ele está isento, mas isento não quer dizer impune. Vamos ver isso com atenção. Ao observarmos Romanos 7, de 1 a 6, o apóstolo Paulo nos apresenta uma figura do casamento para ilustrar o novo relacionamento do cristão com a lei. Segundo ele, o cristão está isento da lei por dois motivos. Esse casamento que Paulo usa aqui é para ilustrar o vínculo e o compromisso de fidelidade que um cônjuge tem para com o outro, enquanto perduram os efeitos do casamento. De que forma? Quando um homem e uma mulher se casam, isso é mais do que conhecido por todos nós, segundo os preceitos da palavra de Deus, eles estão unidos até que a morte os separe. O casamento é uma união indissolúvel. É certo, como nós já sabemos também, que o divórcio foi concedido por Moisés, a possibilidade da dissolução do casamento, pela dureza do coração humano. Mas Jesus diz, não foi esse o propósito no princípio. Pois Deus criou o homem e a mulher para que fossem uma só carne. E o que Deus uniu não separe o homem. Quando um homem e uma mulher se casam, pelo preceito de Deus, eles estão unidos para sempre. Ambos se tornam uma só carne, somente a morte deve separá-los. Enquanto eles vivem, estão eles sob a autoridade da lei do casamento, do cuidado, do respeito, da assistência e do amor. Mas se um dos cônjuges morre, ou o esposo ou a esposa, o outro fica livre para contrair novas núpcias, porque a morte já deu fim àquela relação, aquele contrato chamado casamento, que é mais do que isso, é uma instituição sagrada criada por Deus. Então, pense nisso como em relação à lei. A lição anterior nós vimos que nós somos novas criaturas e que essa nova vida que temos no Senhor representa uma morte para o pecado e uma vida para Deus. O nosso casamento com a lei, para nos apresentar a nossa condição perdida, que é para isso, uma das finalidades da lei era essa, como a gente vai ver agora nessa manhã. Mostrar que nós não poderíamos, que alguém precisava cumprir todas aquelas exigências, que a gente não tinha condição. Então, por que ele usa aqui a analogia do casamento, essa ilustração? Para mostrar que nós éramos casados com essa antiga circunstância. Mas em Cristo morre aquela situação e por isso nós estamos isentos daquela lei, no contexto de condenação, não no contexto da expressão do caráter de Deus. Quais são os dois motivos que Paulo usa aqui para mostrar que o cristão está isento da lei? Primeiro, nós morremos para a lei. Verso 4 e 5 de Romanos 7, veja comigo. Vamos ler todos juntos. Romanos 7, 4 e 5. Assim, meus irmãos, vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus.
Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Veja só que a expressão aqui de isenção no vocábulo grego original, ele representa alforria. É liberdade do escravo obtida após o pagamento da compra dessa liberdade. Quem pagou esse preço por nós foi Cristo. E por isso que ele enfatiza muito, por exemplo, na carta aos Gálatas, que estava enfrentando problemas com os judaizantes, que eles não voltassem mais para esses antigos rudimentos do cumprimento da lei com o alvo de obterem a justiça de Deus, porque isso era impossível, era um produto da graça. Pelo cumprimento da lei, não iriam conquistar o favor de Deus jamais, porque nós morremos para a lei, para essa condição da lei. Paulo não diz que a lei morreu. Perceba bem isso, a lei não morreu, Deus não mudou, ele não volta atrás. Deus nunca mudou. Acontece que alguém já cumpriu essas exigências por nós. Todas elas, nenhuma faltando. Em tudo sendo tentado, mas em nada incorrendo em iniquidade e pecado. E é por isso que nós morremos para a lei, para a condenação que ela tinha a depositar sobre nós. Mas ela não morreu. A lei de Deus continua sendo santa e perfeita. Nós morremos para a lei. Como? No dia em que, com a fé que Ele te deu e me deu, nós nascemos de novo. Morremos para a nossa velha vida, pautada pela condenação e o juízo que a lei nos apresentava, e agora ressuscitamos com Cristo, e com essa morte da velha criatura e uma nova vida que vimos na semana passada, nós somos unidos com Cristo e também com as suas bênçãos e essa nova relação que produz em nós santidade. A nossa morte para o pecado em Cristo nos liberta do compromisso com a lei e nos coloca num compromisso com a graça. Não estamos sem lei, porque o nosso compromisso agora é com Jesus. Isso muda a concepção que você tem sobre tudo na tua vida. Porque agora você não pratica o bem mais com medo do inferno. Você já tem a vida eterna em Cristo Jesus. Você pratica agora boas obras por gratidão e por buscar identidade com o teu Salvador. Eu não estou fazendo bem para ser salvo, eu estou fazendo bem aqui para agradar ao meu Senhor, agradar ao meu Mestre, agradar aquele que deu a sua vida por mim na cruz do Calvário. Eu faço bem agora não para ser salvo, eu faço bem agora por amor ao reino de Deus. Porque eu busco me parecer com o meu Salvador. O objetivo da lei para o crente é diferente. Lembrando, nós morremos para a lei, mas ela não morreu, ela continua intacta. A segunda razão que Paulo usa aqui para referir-se a essa isenção da lei é que nós estamos livres da lei. No verso 6 ele diz o quê? Vamos ler todos juntos. Verso de número 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo o que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. O que isso significa? Essa liberdade da lei, ela faz cessar sobre nós a autoridade julgadora da lei. O que Deus demonstrava com seus mandamentos, tanto morais como cerimoniais e como civis? Morais, lá em Êxodo 20, o decálogo, os 10 mandamentos. Os mandamentos cerimoniais em Levítico 23, por exemplo, mas não somente, quando fala das festas, dos sacrifícios, de todo o ideário de festas que o povo judeu precisava obedecer, e também os mandamentos civis que estão aí ao longo do Pentateuco, principalmente em Êxodo e também em Deuteronômio e Números, leis com respeito à proteção da propriedade privada, leis com respeito à assistência dos órfãos e viúvas,
leis com respeito ao casamento, leis civis. Essas passaram, as cerimoniais também permanecem as morais para o contexto do povo da nova aliança. Isso porque não vivemos mais numa teocracia. Isso porque nós não vivemos também mais com a necessidade de atender os requisitos cerimoniais, porque Cristo foi a representação definitiva de todos aqueles símbolos, e hoje nós repousamos no sacrifício daquele que era tanto o sacerdote quanto a oferta e também o Salvador. Ele assumiu todos os papéis para nos dar a graça que nós não merecíamos de sermos salvos e sermos chamados seus filhos. A liberdade que nós temos em relação à lei não é em relação ao cumprimento voluntário e liberal, produto de uma nova vida que temos, daquilo que ele nos ensina na sua palavra. A liberdade que nós temos da lei é de não termos mais o peso, o jugo que nos condena ao não cumprirmos um dos seus requisitos. E nós sabemos que nós nunca cumprimos toda ela e não teríamos e nunca teremos essa condição. Só Cristo teve e assume o nosso lugar e nos traz agora capacitação espiritual para praticarmos a sua lei de bom grado, porque isso é um resultado da transformação que ele opera em nós. Nós morremos para a lei, para o contexto da meritocracia da lei, para nos casarmos com Cristo e para servirmos em novidade espiritual. O que questionava muito Jesus em relação aos fariseus, por exemplo, mas não somente para eles? Vocês falham por obedecerem diversos mandamentos com pesar, com a busca pelo reconhecimento pessoal, ou com a busca por essa sensação que é carnal de subjugar os outros. Dizer, eu cumpro tudo isso aqui, você é pior do que eu sou melhor que você. Você não atende à lei, você é um gentio, algo do tipo. Por quê? Porque nunca foi esse o objetivo da lei. Deus com a lei queria sempre apontar para nós a nossa radiografia espiritual, mostrando, você é um miserável, você é um pecador, você necessita de mim. E por isso os sacrifícios, os holocaustos eram contínuos, porque nunca cessavam de transgredir essa lei, por mais que se esforçassem, porque lhes faltava capacidade. A lei nunca foi mesmo para funcionar para esse propósito, ela sempre foi para funcionar para outro propósito, a saber, mostrar a nossa indignidade e a dignidade do Filho de Deus que viria nos resgatar. O cristão está isento da lei, mas não de agradar o Senhor. Agora, sem lei, nós vivemos uma vida para Cristo que vai para além do cumprimento de exigências formais, mas vai para a implicação de compreendermos que nós não estamos mais sob o cativeiro do pecado, mas estamos agora sob o senhorio de Cristo e visamos e objetivamos, contudo, agradá-lo. Nessa analogia do casamento, para encerrar esse ponto, o primeiro marido, que era a lei, era bom e justo. O segundo marido, Jesus Cristo, também é bom e justo. O primeiro marido, que era a lei, nos trazia a morte. E disso nós estamos hoje livres da morte que a lei produz para nós fora da graça. Mas o nosso segundo marido, no contexto aqui, que é Cristo, ele nos traz como resultado da sua obra a vida. E a exigência que ele nos traz é compromisso. Não tem mais um resultado para nós da morte. É disso que nós estamos livres. É disso que nós estamos isentos, do resultado da lei. Segundo aspecto, meus irmãos, que é importante observarmos sobre a continuidade desse texto maravilhoso de Romanos 7, é que de acordo com Romanos 7, de 7 até 13, Paulo fala do valor da lei e dos seus ministérios, propósitos e objetivos. Lembra lá do antinomista que eu falei, que é um perigoso caminho no começo? Aquele que nega completamente a validade da lei. Ah, a lei não presta mais para nada.
Está errado. Assim como aqueles que pensam que tem que cumprir um monte de exigência externa para assim obter a graça do Senhor. Ou os legalistas. Paulo aqui está dizendo que a lei, sim, ela tem propósitos, ela tem ministérios, ela tem objetivos. Vejamos quais são. Primeiro, a lei revela o pecado. Romanos 7, verso 7, vamos ler. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Deus usou esse instrumento que é chamado lei para nos apontar para a nossa natureza, para nos ensinar sobre quem Ele é, o que Ele não faz, e sobre nos mostrar quem Ele deseja que nós sejamos, parecidos com Ele, puros, santos, justos e retos. Mas isso não é possível sozinhos, é por isso que Ele nos auxilia nessa caminhada, auxiliando-nos no plano maior e eterno chamado salvação, onde dá o seu próprio Filho em nosso favor, auxiliando-nos também no segundo aspecto, que é nessa morte contínua para o pecado que Ele produz em nós por meio da santificação. A lei revela o pecado. A lei, em primeiro lugar, tem esse papel de produzir o conhecimento para que ninguém diga, eu não sabia que isso era errado. E aí Deus mostra, não matarás, não adulterarás, não, aproveitando o contexto, não farás para ti imagem de escultura. Não adulterarás. Ao Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Não usarás o nome do teu Deus em vão. Não cobiçarás. Elementos que constroem a moral de quem serve o Senhor. E embora fale repetidas vezes em alguns desses pontos, vai sempre encontrar no Senhor a possibilidade, não apenas a expectativa de que isso seja possível para nós, se Ele tem operado em nosso viver. A lei revela o pecado. Paulo já havia dito que onde não há lei, não há pecado, porque é o pecado que aponta, melhor, é a lei que aponta para o pecado. A lei é um espelho, como diz Tiago, no capítulo 1, verso 22 a 25 de sua carta, que revela os nossos erros. A lei não leva a ninguém a cometer o pecado, mas leva-nos ao conhecimento da nossa existência como pecadores. Mas ela não apenas revela o pecado, a lei também desperta o pecado. Versos 8 e 9 diz assim, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivi, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. A lei não leva a pecar, mas ela nos desperta para a consciência de tudo quanto nós já fizemos e que não estava compatível com o desejo de Deus, com a vontade de Deus, com o que Ele desejava de nós. Ninguém vai poder dizer nunca que a lei me obrigou a pecar, de forma alguma. Entretanto, é pelo conhecimento da lei que você se autoexamina e compreende que você não tem condições sozinho atender às exigências de Deus. Microfone aqui para o nosso irmão Max Júnior. E ela então desperta-nos para essa consciência do pecado, porque, como já diziam ditos populares aí da juventude, mas não dos tempos de hoje, né? Tudo aquilo que parece que é proibido, parece que é mais desejado, não é? E isso é uma verdade. Por isso que a lei, ela desperta essa consciência da prática do pecado. Porque, por ser proibido, você tem a compreensão de que, a mesma compreensão de Adão e Eva, diante da falácia da serpente, dizendo, por que Deus disse que vocês não comeram esse fruto? Provavelmente é porque Ele não quer que vocês sejam iguais a Ele. Por que Deus falou para não adulterar? Vamos experimentar que vai ser legal. Por que Deus falou isso aí? Deve ter falado porque Ele não quer que a gente seja livre. E aí, quando a gente vai examinar com consciência espiritual,
a gente observa de maneira profunda que a lei ela não é opressão, ela é proteção. A lei é o muro que nos impede, e o muro muitas vezes parece que é uma prisão para a gente, mas do outro lado é um abismo. Ele está nos protegendo de cair nessa perdição, de cair nesse buraco sem fim, chamado pecado e condenação. Pode falar, Max. Pastor Augusto estava falando sobre a lei desperta o pecado, né? Eu lembrei da passagem do Senhor Jesus, quando diante dele os religiosos da época trouxeram aquela mulher adúltera diante dele, pedindo para que ele exigisse a lei, e automaticamente o Senhor lançou sobre eles a lei, quando dizendo para eles que nunca pecou atira a primeira pedra. Então, ele trouxe para ele a luz da lei, o verdadeiro significado, que era despertar, entender a consciência deles, que eles também eram pecadores, e assim eles retornaram, né, voltaram, deixando as suas pedras, porque caiu em si. Cada um foi lembrando, né? A passagem diz que cada um foi, desde o mais velho, né, o mais novo, foram percebendo que também eram pecadores. Então é importante também a importância da lei. E a gente percebe essa natureza decaída, até eu comentei com o senhor uma vez, desde das crianças, que quando você fala para a criança assim, não faça isso, parece que desperta para fazer exatamente aquilo que a gente está dizendo para não fazer. Então a gente percebe essa natureza, sim, de que o ser humano ele é inclinado realmente para tudo aquilo que for colocado muitas das vezes como proibido, algo para ele não, para que desperta, parece realmente aquele realce, até realmente ele ter um encontro com a graça do Senhor e entender que o Senhor está protegendo de fato ele e não de fato inibido, proibindo alguma coisa. E Max, o que tinha de errado ali nesse episódio da mulher adúltera? Por que ela não poderia ser apedrejada ali? Porque ela não poderia? Eu tenho para mim porque o Senhor ia na frente, já ia fazer a obra redentora para ele, porque vamos ter um raciocínio lógico aqui, olha só. Quem fez a lei? Foi Deus. Deus determinou que, na lei judaica, na lei dada a Moisés e ao povo de Israel no deserto, que aqueles que fossem pegos em flagrante adultério deveriam ser apedrejados. Certo? Tá certo? Por que aquela mulher não foi apedrejada? Essa era a lei de Deus. O que estava faltando ali? Ou alguém pensa que ela poderia ter adulterado sozinha? Cadê o homem? Quando a gente só lembra dessa parte, quando a gente fala assim, aquele que tiver pecado, que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus está falando, vamos cumprir. É isso que a lei diz, vamos cumprir. A gente fala assim, cadê o homem? Deixa pra lá. Jogar as pedras. Tem essa informação que está por trás do texto. Cadê o homem? Eles queriam fazer todo o processo para julgá-la com rigor, para servir de exemplo, mas só para a mulher. Não se sabe se de repente era alguém importante, alguém que fugiu. Existem muitas possibilidades, mas o fato é, como você bem colocou, que a gente, quando se depara com a lei de Deus, nós passamos a refletir sobre a nossa natureza, a nossa condição. E de fato, quando a gente vê que é proibido, sem Cristo nos policiando, mudando o nosso coração e o desejo do nosso coração, a gente tem essa curiosidade de saber como é, de saber por que Deus está nos proibindo disso. E quando descobrimos o resultado, ele é tenebroso e é mortífero para nós. A lei desperta o pecado, a lei também engana e mata. Verso 10 e 11 vai dizer: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei por este mesmo, se me tornou para a morte. Porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. O pecado é que engana, não é a lei de Deus. A lei, ela aponta para esse pecado. Mas, por estarem ligados no contexto da nossa falta de condição,
a lei, ela não pode dar vida. O resultado dela vai ser sempre a morte para aqueles que tentam por ela se justificarem. Olha o argumento de Paulo aqui. Antes ele fala da justificação, que é só através de uma obra da graça, mediante a fé. E agora ele está dizendo assim, a lei não pode justificar vocês, o resultado dela sempre, invariavelmente, será a morte. A lei mata. É isso que ele quer dizer lá em Gálatas 3:21. É isso que ele quer dizer também na segunda carta aos Coríntios, quando diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica ou traz vida. A letra que mata aqui é a condenação produzida pela lei. O Espírito que vivifica é a nova vida que recebemos em Cristo. Agora, ele não diz mais, Max, faça o bem. Ele conduz o teu coração nesse sentido para atender a vontade dele por meio da obra do Espírito Santo. Agora já não é mais uma exigência para você. É uma obra que ele mesmo está fazendo para aqueles que ele comprou com o sangue do seu filho derramado na cruz. A lei engana e mata nesse contexto. E ela mostra o caráter maligno do pecado. Versos 12 e 13. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Ou seja, para a gente parece, por que Deus então nos deu a lei? Só para nos oprimir, para nos humilhar. Foi para isso mesmo. Acontece que na tua cabeça, na minha cabeça, essa opressão da lei, esse resultado morte da lei, essa humilhação que ela produz em nós, é ruim. Mas no plano de Deus é perfeito. Porque sempre foi isso a que ela se propôs. Te humilhar, te oprimir, te trazer morte, para mostrar com Cristo, com a obra do meu filho, essa realidade ela é ultrapassada, superada, porque agora eu trago vida, trago consagração, trago santidade para aqueles que estão em mim. O microfone aqui para o Aleph Thiago, nosso irmão. E nessa proposta da lei que sempre foi nos mostrar o caráter maligno do pecado, ela atendeu com louvor ao seu objetivo. E por isso o apóstolo Paulo vai mostrar que a lei não é pecaminosa. A lei, ela é santa, justa, boa. O problema nunca foi a lei, mas a minha natureza. Ou você acha que a lei estava dizendo que você ia morrer e ela estava mentindo. Quando a lei dizia ali, se você vai sofrer as condenações da lei, porque você transgrediu isso, isso e isso. Osvaldo, ô Marta, Jonas, pastor Gabriel, todos nós estávamos recebendo do Senhor, antes da obra de Cristo, a justa consequência pelos nossos próprios erros. Nisto, a lei não tem falha alguma. A perfeição, a justiça, a santidade dessa lei é apontar a verdade de quem nós éramos. E o louvor, a glória é toda dele, porque, apesar disso, pela sua infinita misericórdia, ele nos concede em Cristo uma nova circunstância, não da morte, mas da vida. Pode falar, Tiago. Muitas sábias palavras, né? Muito bem colocado, quando o apóstolo fala que, o apóstolo Paulo ele diz que o bem que a gente quer fazer, né? A gente acaba não fazendo, que bem colocado porque nós somos, né? Assim, responsáveis, né? Porque geralmente quando, uma vez que eu acordei de madrugada, tava passando, minha mãe tava dormindo, eu sempre desligo a TV dela. Tava passando tal programa, né, que realmente aponta, né, o contrário do que tá na Bíblia. Tipo, já não somos nós que somos responsáveis, a culpa é do diabo, né?
Dizem que a culpa, já joga logo na culpa, tirando uma responsabilidade que é totalmente nossa. Sempre é dele. Vem o diabo, né? O diabo da avareza, o diabo de não sei o quê, diabo de não sei o que lá das quantas, tirando totalmente uma responsabilidade que o apóstolo Paulo fala que é nossa. Muito bem, obrigado pela contribuição, Tiago. É isso mesmo. A lei, ela se presta a essa finalidade também de nos demonstrar o quanto que o pecado tinha graves consequências no nosso modo de vida. Ela revelou e continua revelando, mas não agora para nós com o resultado morte, porque com ele nós temos agora a lei que já foi atendida na sua integralidade na pessoa de Cristo, na sua obra. O pecado é algo tão maligno que nós só podemos vencê-lo, diz aqui o autor da nossa lição, quando estivermos conscientes do seu poder. E a consequência desse poder infernal do pecado em nós, ele não era produzido pela lei. Veja que Paulo faz questão de separar uma coisa da outra. O que produz em nós essa morte era o pecado, era o mal que permeava a nossa natureza. E a lei apenas julgava essa consequência. Mas, pastor, hoje eu continuo pecando, continuo errando. E é por isso que é tão valioso entendermos que nós não estamos mais nessa condição de justiça da lei, mas na justiça de Cristo. Porque se estivéssemos nela, podia pedir perdão quantas vezes fosse, você nunca estaria completamente quite para satisfazer a ira de Deus. Mas ele pôde, com a sua obra, produzir essa sua justiça em nosso meio. Justificação, justiça comprada a custo de sangue, que nos faz diferentes, que nos tira dessa antiga circunstância maligna, nos traz para a abundância da vida, para a santificação. Mas veja, tudo isso que a gente viu aqui, a revelação do pecado, entendermos o que nós fazíamos e fazemos, entender o perigo de olharmos para as nossas vidas, tendo esse despertamento para a prática do pecado, com o sentimento de conhecer o que é proibido. O engano e a morte produzidos pelo pecado e apontados pela lei. E o entendimento do caráter maligno e condenatório do pecado são objetivos que devem ser por nós em todos os momentos reconhecidos. E tem o seu papel. A lei não é inútil. Ela atende a esses requisitos e devemos reconhecer esse valor. Em último lugar, meus irmãos, ele nos apresenta na última sessão aqui, dos versos de 14 até 25, esta incapacidade que nós temos, enquanto cristãos, de cumprir a lei santificadora pelos nossos próprios méritos. Em Romanos 7, de 14 a 25, nós vemos Paulo repetir 40 vezes a primeira pessoa do singular. Eu. Apontando para uma luta do novo homem com relação à lei de Deus e à lei do pecado, gerando algumas reações desse conflito. Primeiro, você vê então a reação da incoerência. Paulo começa aí dizendo no verso 15 que nós não fazemos o bem que nós desejamos, nós fazemos o mal que a gente detesta. Veja que ele não está falando para ímpios. Paulo está falando que isso é uma realidade sua e minha. Realidade de crente, de regenerado. Você continua ainda, muitas vezes, fazendo aquilo que você detesta. Só detesta o mal quem já conhece e já está no ministério do bem, da boa dádiva de Deus, da santificação. Mas Paulo, o grande apóstolo, está dizendo: pois é, mas eu faço o mal que eu detesto. Por quê? Porque não fui glorificado ainda tem pecado, ainda há uma constante luta. No verso 17 ele diz: neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Perdão, verso 15: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ou seja, a primeira reação do crente ao olhar para a lei de Deus e ver essa
examinar essa lei do pecado que nos acompanha ainda, sem exercer já governo na nossa vida, mas ela ainda existe, ele diz que a primeira reação nossa é de incoerência, de entendermos que, em parte, todos nós somos hipócritas. Nenhum de nós pode dizer que é perfeito, que é bom, que agrada o Senhor em todos os aspectos da sua vida. É por isso que o caminhar do crente nunca pode ser de bater no peito. Eu posso. Ou como dizia lá o pastor Benildo Veloso, lá uma história de um grande aluno que ele tinha, e quando ainda estava no curso de teologia, foi chamado para pregar, e pregou um sermão muito bonito, muito bem fundamentado, teologicamente organizado. E quando ele acabou o culto na capela lá do seminário, a esposa dele, ela foi elogiá-lo, aquele irmão. Olha, parabéns, que mensagem, meu irmão. Aí ele bateu no peito assim: eu me conheço. Eu sei dos meus potenciais. Como quem quer dizer o seguinte: isso aí pra mim, esse elogio pra mim é mais do mesmo. Eu já sei que eu sou bom. O crente, ele não se comporta assim. O crente, ele caminha o tempo todo dizendo: Senhor, eu me conheço. Então, cuida de mim, porque senão o negócio vai pegar. Senhor, eu me conheço. Mas não é para olhar para cima. É para se prostrar e dizer: Senhor, eu me conheço. Até quando eu quis ser bom, eu fui arrogante. Até quando eu quis ser gentil, até quando eu quis ser alguém que assiste às necessidades, eu fui presunçoso. Eu me conheço. Eu sou fraco. Eu me conheço. Eu sou hipócrita muitas vezes. Eu me conheço. Eu dependo do Senhor. Então, em todo momento, nós somos em parte hipócritas. Microfone aqui para o presbítero Oswaldo. Porque nós desejamos fazer o bem. Por que a gente deseja fazer o bem? Quem é morto em seus delitos e pecados, nem isso deseja. Nós desejamos fazer o bem porque estamos numa nova vida em Cristo. Mas o que Paulo está dizendo agora é que nós não temos capacidade total de praticar esse bem que a gente deseja. E por isso a gente faz, muitas das vezes, o mal que a gente detesta. Pode falar, presbítero. Interessante você, pastor, falar a respeito da hipocrisia. Porque Jesus classificou os fariseus da sua época como hipócritas. Porque verdade é que eles não liam, ou se liam, simplesmente liam de forma superficial a Torá, o que estava na lei. Por exemplo, Salmo 139, que diz que Deus conhece verdadeiramente o crente, né? Não importa onde ele esteja, sabe dos seus pensamentos, das suas ações, sabe o que está por vir. Então não há como esconder nada de Deus. E eles, naquela época, intentavam matá-lo, né? Intentavam fazê-lo cair em erro, por uma questão de egoísmo, de inveja, dos mais variados pecados. E isso é incrível, porque se a gente permitir, se não caminhar junto de Cristo, não admitir que somos falhos, a gente acaba sendo tão hipócritas como aqueles fariseus daquela época, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande, microfone aqui pro Max. A gente tem uma dificuldade muito grande de se encaixar nesse mesmo grupo. A gente pensa: não, os fariseus eram os piores seres humanos da face da terra. Mas nós, muitas vezes, somos piores que eles. Porque eles ainda tinham todo um rigor de obedecer. Às vezes a gente não obedece e ainda acha que a gente está num nível máximo de santidade. Pode falar, Max. Pastor, é uma pergunta, mas tem uma compreensão, mas quero saber se é verdade. Você falou sobre fazer o bem. Nós sabemos que tem pessoas, pastor, que mesmo em contexto talvez não cristão, são pessoas religiosas, elas têm, vamos dizer assim, boas obras ou atitudes melhores, talvez, que muitos que se dizem cristão. É uma coisa de se pensar. Só fazer o bem, como tem pessoas. Aí, aqui que está o ponto de se pensar também nesse sentido. O que dizer nesse ponto? Porque tem pessoas, né, caridosas, bondosas, que têm ações, mas que não são cristãs em si, mas têm atitudes que você olha melhores do que pessoas que se dizem dentro da igreja. E quando eu olho para essa passagem de Paulo, Paulo vai dizer aqui,
que eu entendo o diferencial que há nessa questão da intenção que está por trás daquela atitude. É onde eu entendo. Quando o Paulo identifica essa luta que há dentro do cristão de ele querer fazer o bem e sentir que tem algo sempre contrariando nos seus membros, né? E eu não conheço o coração daquela pessoa que está tendo a atitude bondosa de fazer as coisas bem, a intenção dela. Como do cristão, é aquela de querer agradar o seu Senhor, não querer que o bem que eu faça para o pastor Gabriel, eu querer o reconhecimento dele ou de outra pessoa. Não, é aquilo que eu quero fazer porque é para o Senhor, é para agradá-lo a ele, porque eu entendi o quanto ele foi gracioso para comigo. Então, eu entendo dessa forma, não sei se é da forma correta de se interpretar, de entender essa pessoa. Eu queria que o senhor pudesse esclarecer para a gente isso daí. É isso mesmo. Todo bem, toda prática bondosa, caridosa, piedosa, que está pautada em qualquer coisa que não seja render glória ao nome de Deus, ela está acompanhada de um problema chamado vaidade, orgulho, direto ou indireto. Veja que Davi, ele pede perdão no livro de Salmos, até pelos pecados ocultos, aqueles pecados que não estavam ali nítidos na sua prática, mas que por trás estava na raiz daquele que sonda e esquadrinha o coração humano, que é o Senhor. Então, quando nós fazemos o bem, não, eu estou fazendo o bem desacompanhado de qualquer intenção. Ninguém faz isso. Ninguém. É impossível. Ou a gente faz o bem para render glória ao nome de Deus, e aí esse bem é reputado a Ele que mudou a nossa vida, e não ao nosso desejo inato, ao nosso desejo voluntário de fazer o bem. Ninguém tem isso. Agora, ou ele é voltado explicitamente ou implicitamente para angariar reconhecimento, para angariar o crescimento do nosso ego, para achar que a gente está fazendo a coisa certa. Pastor, mas eu conheço a pessoa que ela já falou várias vezes, ela não quer reconhecimento e tal. Mas se recebeu reconhecimento e não desdisse esse reconhecimento, dando glória ao nome de Deus pela prática do seu bem, também tem correndo em pecado. Por isso que Paulo diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. A incoerência é essa primeira reação que o crente tem em relação à sua incapacidade de cumprir a lei. A segunda é a fraqueza e dependência de Deus. Entender essa incoerência é bom, é educativo de você saber quem você é. E a sua segunda reação é saber que você é fraco e depende do Senhor. Nos versos 16 a 18 ele diz: ora, se faço o que quero, o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Ou seja, a lei diz para não fazer. Quando eu quero fazer o bem e não faço, e faço o que eu não quero, eu estou dizendo, realmente a lei era necessária. Realmente a lei tinha esse propósito de apontar para a minha impossibilidade. Verso 17, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não, porém, o efetuá-lo. A concretização do bem, o querer o bem, Deus nos dá isso com a regeneração. Agora, o praticar o bem está na força do mover do Espírito Santo em nós. Quando ele é mais em nós, ele nos capacita para tomarmos as decisões conforme o conselho da sua vontade. Quando nós estamos vazios, o cristão ele não perde o Espírito Santo, mas ele pode estar bem vaziozinho, um copo quase sequinho. Eu falava com alguém essa semana dizendo, o copo seco ele tem espaço de sobra para ser cheio por outras coisas. O copo cheio, transbordante, ele é o contrário, ele transborda para encher outros copos e recipientes ao seu redor. Por isso que nós não podemos estar vazios da presença de Deus. Dependemos dele. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Por isso que Jesus diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. E ele também nos diz que devemos sempre orar. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Na oração dominical ensinada em Mateus 6, especificamente no verso 13. Ou seja, todo dia nós temos que orar ao Senhor e dizer, Senhor, eu não posso, eu não consigo sozinho. Eu dependo do Senhor, porque eu quero fazer o bem. Tu já colocaste isso no meu coração, mas eu não tenho forças. Só tu podes me dar isso.
Só o Senhor pode me capacitar para perdoar alguém. Só o Senhor pode me capacitar para te servir de maneira abnegada. Só o Senhor pode me abençoar para que eu possa confiar no Senhor na hora da tribulação, na hora da dificuldade. Só o Senhor pode abrir os meus olhos para ver os teus planos acontecerem na minha vida. E isso encher meus lábios de gratidão e de louvor. Só Ele, porque eu dependo dEle. Você depende dEle, nós precisamos dEle. Nós somos incapazes de cumprir essa lei santificadora sozinhos, mas com Ele somos sim capazes. Terceira reação: olharmos para trás e identificar a nossa velha natureza escravizante. Nos versos 19 a 23 ele diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Por que Deus olha para o povo e diz: não matarás? Porque o nosso coração ele é naturalmente homicida. Por que Deus olha para o povo e diz: não adultere? Porque a gente não se contenta em ter o nosso cônjuge e prestar a ele fidelidade. Por que Deus diz: não cobice o que não é seu? Porque o nosso coração naturalmente está inclinado a ter inveja. Por que Deus diz: só ao Senhor adorarás e a Ele prestarás culto? Porque temos essa raiz dos pecados chamado idolatria. Pastor, mas eu não tenho nenhuma imagem de escultura na minha casa. Mas tem gente que presta idolatria aos seus filhos. Tem gente que presta idolatria aos seus bens. Tem gente que presta idolatria à sua profissão. Tem gente que presta idolatria para a igreja. A igreja não está aqui para ser objeto do nosso culto. Você não cultua a igreja, você cultua o Deus da igreja. A raiz dos pecados está aí. No orgulho, na cobiça, no homicídio. Uma velha natureza que nos é apresentada pela lei. Ele prossegue no verso 20, no verso 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Ela está dizendo quem eu sou. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Até o grande dia em que Deus nos libertará completamente das algemas desse corpo de morte, que é o pecado. Até lá, por enquanto, nós convivemos com essa luta do novo homem, com essa contenda contínua dentro de nós, de querer fazer o bem, mas não ter força para praticá-lo sozinho. De pensar na lei de Deus e amá-la, mas com o exame dos teus membros, do que a tua mão se propõe a fazer, para onde teus pés pisam e caminham, para um caminho totalmente distinto disso, a lei do pecado. Na mente, a lei de Deus. No corpo, a lei do pecado. Quantas vezes que eu já pude testemunhar pessoas falando tão francamente sobre isso e abrindo seu coração: pastor, eu compreendo, pastor, que isso aqui é o certo que eu tenho que fazer. Eu leio a Bíblia todo dia, eu oro ao Senhor todos os dias, eu me fortaleço no Senhor, mas o corpo pede para pecar, porque é essa a nossa natureza, é essa a nossa condição. E é por isso que nós devemos para com o Senhor dizer: Senhor, é só pela tua graça, é só o teu Santo Espírito que tem esse poder para atravessar até os meus impulsos, até os meus desejos e mortificá-los com a presença do Espírito Santo. Não se resolve esse problema como pensavam os monasticistas, os monges, indo para uma caverna, morar longe dos desejos e dos prazeres. Porque o problema não está fora, o problema está dentro. Não é o que vem de fora que me faz pecar. Não é o que eu como que contamina.
Isso aí sai em lugar escuso, disse o Senhor Jesus, contradizendo os fariseus. O que muda em nós é uma renovação espiritual do coração, que muda a nossa natureza escravizante. E o último anseio, meus irmãos, é um anseio pela vitória na luta. Está nos versos 24 e 25. Por quê? Paulo ele faz todo esse diagnóstico, mas isso não é a nossa sentença final. No nosso coração está o anseio por vencer essas batalhas, essa contenda entre o amor à lei de Deus e a lei santificadora. Aliás, entre a lei santificadora e a lei do pecado, que está o tempo todo contendendo entre nós. Ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Por enquanto, a lei de Deus é o que cativa a nossa mente, o nosso coração, sendo que nós somos novas criaturas. Mas no corpo, ainda somos escravos da lei do pecado, da lei da morte. Por isso que vamos morrer. Mais uma vez, porque para os salvos, a segunda morte já não será experimentada, mas sim a vida eterna. O que é mais importante é se preocupar com a segunda morte, não com a primeira. E o que isso nos traz ao coração, meus irmãos? Esse sentimento de incapacidade de cumprir a lei é o que move o teu coração todo dia para não desvigiar um único segundo sequer de rogar ao Senhor que te capacite espiritualmente para vencer as tentações. Para entender que quando você está melhor, você está caminhando no alto, caminhando, cumprindo a vontade de Deus, com compromisso, com vida santa, com oração, com prática do bem. E ali você tem que cuidar, porque a tua mente está passeando no céu, mas a tua carne está algemada nesta natureza de pecado que é escravizante. E se a gente não vigia com isso, não deixando, não cessando de pedir ao Senhor todos os dias que nos habilite a vencer esta natureza, nós vamos cair. Pode a tua mente estar no mais alto degrau de consciência de fé, você vai cair e desagradar o Senhor. Porque essa é a nossa natureza. É o que Paulo nos apresenta nesse capítulo 7 da carta aos Romanos. Conclusão, meus irmãos. Em síntese, Paulo nos ensina nesse 7º capítulo da carta aos Romanos o seguinte: 2 lições. A lei de Deus é espiritual, mas ela não pode me transformar. Ela não pode me capacitar para fazer o bem e não pode nos libertar da nossa natureza. A lei é santa, justa e boa, mas ela não tem esse poder. Quem tem esse poder é o Espírito Santo de Deus. Segunda lição que ele nos ensina aqui: a realidade da luta interior nossa, ela é própria de todos os crentes. Esse capítulo 7 aqui não é para falar, como ele faz no capítulo 3, por exemplo, da humanidade. Aqui está falando da igreja, está falando dos crentes. Estarão até o fim lutando e com a ajuda do Senhor vencendo essa circunstância da luta contra o pecado, contra a carne. O segredo para fazer o bem e viver em santidade não é a observância da lei, é a entrega total ao seu espírito. Porque olha só como é que uma coisa liga com a outra. Vamos lá. A lei de Deus não transforma. A lei de Deus não mata o pecado que habita em nós. A lei de Deus não muda e regenera o teu coração e não nos liberta da nossa natureza caída. Quem faz isso é quem? O Espírito. E se é o Espírito que faz isso, a luta interior que nós travamos, ela não é vencida com a observância da lei. Ela é vencida com a submissão ao Espírito Santo. Em oração, em compromisso, em humildade. E com isso ele vai nos moldando conforme a imagem do seu Filho.
Eu queria encerrar com uma frase de Charles Spurgeon que diz: quando um cristão começa a nova vida, ele sabe que é um pecador e que Jesus é seu salvador. Mas conforme ele avança, descobre que é mais pecador do que ele pensava. Quando ele começa a trajetória, ele fala assim: eu dependo do Senhor. Mas cada dia que passa, deve ser esse o pensamento do nosso coração. Descobrir que a gente é mais pecador ainda. E isso nos traz o quê? Lamento, tristeza? Eu não sei para você. Mas para mim isso gera maior gratidão ainda. A obra da cruz. Porque foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua cruz. Quando eu descubro, eu sou mais pecador, eu sou mais miserável. A cada dia que eu leio a Bíblia, ela fala cada vez mais comigo. A cada vez que eu leio as compreensões dessa carta e de outros textos das Sagradas Escrituras sobre a nossa contingência, as nossas lutas pessoais, mas eu olho, Senhor, quão maravilhosa é a tua graça. Sem ela eu estaria totalmente perdido. Eu pensava que eu estava perdido, mas eu estou muito mais ainda. Se não fosse a tua cruz, se não fosse a tua obra, o que seria de mim? Eu não vou me lamentar, eu não vou ficar olhando, eu não vou me achar menos digno porque eu já sou mesmo. Não vai contribuir em nada isso. Eu vou render glórias ao nome dele. Eu vou agradecê-lo todo dia. Eu vou me comprometer a obedecê-lo, não pelo peso da lei, mas pelo amor e pela gratidão pelo que ele fez comigo. Vamos ficar de pé, meus irmãos? E vamos louvar ao Senhor. Em seguida eu quero que o microfone seja levado.